Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Muito bem, estamos caminhando em direção ao Pentecostes, que já começaremos amanhã, que é o maio, né? Chegou, enfim, maio, estaremos fazendo um caminho para o Pentecostes, que nós celebraremos no dia 24, já fizemos o convite para todos aqueles que desejarem, dia 24 teremos aqui na igreja o domingo onde nós celebraremos o Pentecostes com um retiro, com pregações, oração, e nós queremos, a partir da quinta-feira que vem, também nas missas de cura, fazer um caminho de preparação para viver o Pentecostes. Então, não perca as próximas missas de quinta-feira, porque nós faremos um caminho para nos prepararmos, para chegarmos ao Pentecostes com o coração aberto, escancarado, para que o Espírito possa descer sobre nós. Amém? Então, o evangelho que nós escutamos hoje é o evangelho que segue o lavatório de pés, quando Jesus, na última ceia, lava os pés dos seus discípulos, e Jesus, logo depois disso, começa a dizer: em verdade vos digo, o servo não é maior que seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Então, Jesus está dizendo aos discípulos que é necessário que eles sigam a Jesus, eles que são servos. Ele vai dizer: não existe servo que esteja acima do Senhor, não existe mensageiro ou enviado que esteja acima daquele que o enviou. Então Jesus deixa claro para os apóstolos que é necessário que eles o sigam, mas não um seguimento de longe. Jesus convidará os apóstolos a um segmento de imitação. É necessário imitar a Jesus. Assim como Jesus viveu a sua vida, os discípulos, os apóstolos, serão convidados também a fazer o mesmo, a seguir os passos de Jesus. E é por isso que ele diz, logo mais adiante, no capítulo 15, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Ora, porque não sois do mundo, mas eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram, perseguirão também a vós. E se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Então, Jesus convidará os apóstolos a um segmento de imitação. E se nós lermos os Atos dos Apóstolos, como nós estamos escutando nesses dias, na primeira leitura, nós perceberemos que os apóstolos começam a agir como Jesus agia. Os apóstolos começam a pregar com autoridade, os apóstolos começam a realizar curas, a realizar milagres, prodígios, sinais. Então, os apóstolos começam uma vida de imitação. E assim como eles imitam Jesus nos seus sinais extraordinários, nas curas, na pregação, nos milagres, assim também eles precisam seguir Jesus no sofrimento, porque o seguimento também implica isso. A imitação a Jesus implica a nossa vida seja unida à vida de Jesus. E assim como ele foi perseguido, assim como ele foi rejeitado, assim como ele foi odiado, assim também os discípulos, os apóstolos, passarão pelo mesmo caminho de Jesus. Eles também serão perseguidos, eles também serão odiados, eles também sofrerão a morte no martírio, tudo isso por serem cristãos, tudo isso por seguirem a Cristo. Então veja que há um caminho na vida dos apóstolos de imitação, de configuração a Jesus. E nós, que somos cristãos, também precisamos fazer o mesmo caminho. Há um desejo de Deus que eu e você sejamos outros Cristos. Nós somos cristãos, falamos esta palavra, esta expressão, porque nós somos outro Cristo. Nós somos chamados a seguir a Cristo, mas não
um segmento de alguém que admira a vida de Jesus, as suas palavras, os seus ensinamentos, as suas curas, os seus sinais. Nós não admiramos Jesus somente assim. Nós somos chamados a imitar a Jesus. Nós somos chamados a fazer o mesmo que Jesus fazia. E não porque os apóstolos que começaram a dizer isso, mas o próprio Jesus começou a dizer. Ele já anunciou aos apóstolos que isso aconteceria. Vocês serão perseguidos, vocês serão odiados, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Jesus disse isso no Evangelho aos apóstolos. Mas aqui nós precisamos entender algo. Não sei você, mas eu quando leio o Evangelho, os Evangelhos, e quando leio os Atos dos Apóstolos, eu percebo que há um abismo gigante entre os apóstolos dos Atos dos Apóstolos e os apóstolos dos Evangelhos. Veja, leia o Evangelho para você perceber. Os apóstolos do Evangelho são apóstolos medrosos, são apóstolos inseguros, são apóstolos que não entendem a mensagem de Jesus, que Jesus está falando de sofrimento, de cruz, e eles estão falando de quem será o maior, quem será o primeiro. E quando nós vamos para os Atos dos Apóstolos, são outros apóstolos. Apóstolos que pregam sem medo de serem perseguidos, apóstolos que realizam milagres, apóstolos que realizam sinais, curas, apóstolos que saem, como nós escutamos nesses dias atrás, na primeira leitura, felizes por terem sido dignos de sofrer por causa de Jesus. Então nós podemos perguntar, o que mudou entre o Evangelho e os Atos dos Apóstolos? Qual é o diferencial na vida dos apóstolos? O Espírito Santo. Entre os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos chega um personagem principal. Chega aquele que dá sentido para os discípulos. E aí nós percebemos que aquilo que antes era confusão na mente dos discípulos, era incompreensão, era medo, era covardia, se torna totalmente o contrário. No mesmo instante em que no dia de Pentecostes, os apóstolos estão ali reunidos no cenáculo, o Espírito Santo desce sobre eles, no mesmo instante, no mesmo momento, Pedro sai e começa a pregar, sem medo de ser perseguido, de morrer. E o São Lucas, quando escreve os Atos dos Apóstolos, deixa isso bem claro. Ele diz que antes do Pentecostes, os apóstolos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. E logo quando o Espírito Santo vem sobre eles, eles saem para pregar. Então aqui nós percebemos que para entender a lógica de Jesus, para viver o seguimento de Jesus, para viver a imitação de Jesus, nós precisamos do Espírito Santo. Sem isso, nós não conseguimos viver a santidade. Sem o Espírito Santo, nós não somos capazes de compreender o que Deus deseja para nós, qual é a nossa missão, o que nós precisamos para a nossa vida. E é por isso que Jesus diz logo depois de falar sobre o servo que não é maior que o seu senhor, ele diz, sabendo isso, sereis felizes se o praticardes. Então, a nossa felicidade está na imitação. A nossa felicidade está na configuração a Jesus. A vida feliz, para nós cristãos, não é uma vida com regalias, com dinheiro farto, com prazeres, com alegrias momentâneas, com coisas boas, viagens boas. A vida feliz para um cristão é a imitação, é a configuração a Jesus. Então, nós precisamos buscar isso. A nossa vida, para ser feliz, precisa ser uma vida de imitação, de configuração a Jesus. E aí, nós, assim como os apóstolos, podemos viver o mesmo processo diante do Espírito Santo, ser medrosos, fugir, não entender, não compreender, olhar para o sofrimento e não compreender a vontade de Deus naquele sofrimento, olhar para as dificuldades, para as tribulações, olhar inclusive para os nossos pecados e não poder contemplar
a graça que Deus pode realizar através disso. Então nós precisamos ter consciência da necessidade que nós temos do Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo para nós cristãos não é um anexo, não é qualquer coisa. Ele é uma pessoa da Santíssima Trindade. Assim como Deus Pai, Deus Filho, está Deus Espírito Santo. E ele, este Espírito Santo, é aquele que é capaz de nos conduzir na vontade de Deus. Nos Atos dos Apóstolos, que nós estamos lendo nesses dias, por isso que é bonito acompanhar a liturgia diária, porque desde a Páscoa nós estamos lendo todos os dias os Atos dos Apóstolos. E você consegue acompanhar como a primeira comunidade cristã se formou, quais foram os primeiros desafios, as primeiras curas, as primeiras pregações, as primeiras perseguições, e como os apóstolos de fato foram conduzidos pelo Espírito Santo. No livro dos Atos dos Apóstolos, aparece a menção ao Espírito Santo 64 vezes. 64 vezes se fala do Espírito Santo, enquanto que nos evangelhos aparece 3, 4, 5 vezes. Veja como mudou. Jesus, na sua missão pública, na sua vida pública, pregou, ensinou, mas quando ele subiu ao céu, ele disse aos apóstolos: é necessário que eu vá para que o Espírito Santo desça. Quando ele vier, ele vos explicará todas as coisas, ele defenderá vocês nos momentos difíceis. Então, existe uma necessidade, meus irmãos, que nós temos do Espírito Santo. Existe algo que nós não somos capazes de realizar humanamente e que só alguém que é conduzido pelo Espírito é capaz de realizar. E a vida dos apóstolos é um grande ensinamento disso. Por isso nós queremos pedir junto, já dando uma pré-preparação para este tempo de Pentecostes. Semana que vem falaremos com mais detalhes sobre o que nós precisamos de fato para viver essa graça, para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Quais são as condições que nós precisamos ter para que o Espírito seja derramado? Claro, a primeira condição é que nós sejamos batizados. O batismo é aquilo que nos introduz na vida do Espírito, mas não é suficiente ser batizado e viver uma vida no Espírito. Alguém pode ser batizado e viver uma vida totalmente longe, afastado do Espírito. Então, além de ser batizado, nós precisamos de algumas coisas para que o Espírito de fato venha sobre nós e nos conduza. Então, vamos pedir esta graça, para que no dia do Pentecostes nós vivamos uma experiência extraordinária com o Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude neste caminho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.